Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso sobre a reforma da Lei de Improbidade. Hoje a nossa mesa vai falar sobre um tema central da lei, reformada pela Lei 14.230. A gente vai falar das sanções na Lei de Improbidade. Houve uma modificação importante com a reforma e, então, trouxemos aqui dois palestrantes para falar sobre esse assunto. O primeiro palestrante, eu vou apresentá-lo, ele vai fazer logo a sua apresentação, sua fala, e depois eu passo para a querida amiga Thaís. O primeiro, meu querido amigo, Cristiano Castilhos. Cristiano, ele tem um longo currículo, vou resumir. Advogado, pós-graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro da Comissão de Direito Público da OAB Rio de Janeiro, vice-presidente da Comissão de Obras, Concessões e Controle da Administração Pública na OAB Rio de Janeiro, membro da Comissão Especial de Obras, Concessão e Controle da Administração do Conselho Federal da OAB, membro do IDASAN, Instituto de Direito Administrativo Sancionador brasileiro, vice-presidente da Comissão de Estudos de Improbidade Administrativa da OAB, essa comissão eu tenho a honra de integrar, ao lado da Thaís também. Cristiano é um grande professor, me presenteou com uma obra aqui sobre licitações e contratos, que eu recomendo a leitura. E o Cristiano vai falar hoje, como eu já antecipei, sobre sanções na Lei de Improbidade, que vai ser também o tema de análise da minha querida amiga Thaís. Daqui a pouco eu faço a apresentação formal da Thaís. Professor Cristiano, obrigado pela aceitação do nosso convite, pela sua presença aqui nesse dia tão especial e boa palestra. Bom, muito obrigado. Boa tarde a todos. Inicialmente, Rafael, te agradecer pelo convite, agradecer por estar aqui na Procuradoria-Geral do município. Para mim é uma grande honra. Obrigado, Thaís, também por estar conosco, dividir essa mesa. Nossa presidente da Comissão de Estudos de Improbidade da OAB do Rio de Janeiro. Afinal de contas, vamos falar da nova lei de improbidade. Bom, é um grande prazer estar aqui. Me desculpem a minha inabilidade com o microfone à mão. Um mais prazer ainda é ver a plateia cheia, repleta de gente, bastante gente jovem. Agradeço muito estar aqui, espero contribuir com algumas linhas sobre a lei de improbidade e sobre as sanções, no capítulo das sanções na nova lei de improbidade. Como o professor Rafael mencionou, sou advogado, eu trabalho numa empresa há 7 anos e trabalho há 14 anos no mundo corporativo, pelo menos há 10 anos defendendo empresas de ações civis públicas e também ações de improbidade. A minha experiência em improbidade é essa, na defesa do particular, né, e com base nessa experiência a gente pratica alguns estudos e tenta desenvolver algumas ideias. Algumas delas eu vou passar para vocês a partir das alterações que a nova lei, que a Lei 14.230 fez na Lei de Improbidade. A gente tem, antes de entrar no tema de sanções, as alterações da chamada nova LIA, algumas delas são bastante polêmicas, né? Muitas delas muito debatidas recentemente, a questão da necessidade de dolo, a questão da prescrição, o julgamento da retroatividade da nova lei em relação aos processos em curso e às ações anteriores ao início da sua vigência. E a gente tem outros temas, nem tanto polêmicos e não tão conversados ainda, que são igualmente importantes. Dois deles, que são os mais importantes para mim, dizem com relação à indisponibilidade de bens, que eu acho que a lei andou muito bem ao alterar a dinâmica de indisponibilidade, efetivamente exigir o periculum in mora, ou seja, a demonstração de que o particular ou o agente público ele estaria se desfazendo de seus bens para garantir a necessidade de disponibilizá-los no curso da ação. A retirada e a proibição da indisponibilidade recair sobre a multa civil. Ou seja, hoje, com a nova lei, a indisponibilidade deve recair apenas sobre o valor do dano e não sobre a multa, que na lei anterior chegava até o triplo do dano, né? Uma priorização também, no campo da indisponibilidade, de outros ativos que não dinheiro, né? Se aquele particular ou o agente público ele dispõe de patrimônio que não recursos financeiros,
a nova lei prevê que a indisponibilidade de bens deve recair prioritariamente sobre os outros bens, deixando o dinheiro para que ele possa continuar a sua atividade empresarial, no caso de pessoa jurídica, e a vida da pessoa física, no caso de pessoa física. Além da indisponibilidade, um outro tema que é muito relevante é o próprio que nós vamos tratar hoje aqui, das sanções. Eu fiz uma pequena apresentação de seis páginas para orientar o meu pensamento, e eu vou passar ela aqui. Eu mudei o slide, está aparecendo o segundo slide aqui? Sim, obrigado. Bom, primeiro, trazer um aspecto que foi muito debatido também no STF, no julgamento da retroatividade, que é de uma clara conceituação da lei de improbidade como uma lei de caráter sancionatório, né? Uma lei que está dentro do microsistema de direito administrativo sancionador, e alguns excertos da nova lei que reproduzem claramente a vontade do legislador de encartar a nova lei de improbidade, ou a lei de improbidade, dentro dos aspectos de um caráter sancionador. E não é uma lei que vai buscar ressarcimento de dano, é uma lei punitiva. E alguns artigos que estão aqui, eu não vou ler a totalidade deles, mas assim, o artigo 1º, parágrafo 4º, prevê que aplica-se à lei de improbidade, né, ao sistema de improbidade, os princípios constitucionais de direito administrativo sancionador. Em seguida, quando trata da ação propriamente dita, lá no artigo 17, diz que a ação é para aplicação de sanções. E também, no artigo 17d, e aqui ele é categórico, ou assim prevê, ele prevê que a lei é repressiva, ou seja, visa reprimir condutas inadequadas, e tem o caráter sancionatório e é destinada à aplicação de sanções. Ou seja, a lei de improbidade é uma lei de caráter sancionador. Ela independe, por último, do ressarcimento do dano. A gente vai passar à frente. O dano é um dos elementos que a nova lei visa capturar também. Em alguns casos, o dano ele deve ser ressarcido se houver. A palavra "se houver" aparece diversas vezes na lei, porque ela não é uma lei de ressarcimento de dano. A lei de ressarcimento de dano é uma ação civil pública normal, e não uma ação de improbidade. Inclusive, o parágrafo único desse artigo 17 prevê que, para controle de legalidade de política pública, para questões relacionadas ao meio ambiente, consumidor, bens, danos estéticos, históricos, patrimônio turístico, paisagístico, aplica-se a lei de ação civil pública, e não a lei de improbidade. Passando aqui, a lei de improbidade, ela, nesse caráter sancionador que ela tem, é mantida, mesmo com as alterações da nova lei, uma sistemática de penalização conforme a conduta do agente. Nós temos o artigo 9º, o artigo 10º, o artigo 11º, o 9º trata de enriquecimento ilícito do agente público, o 10º de dano ao erário, e o 11º de afronta aos princípios da administração. Conforme a gravidade da conduta, que as penas mais severas se relacionam ao artigo 9º, ao artigo que trata da vantagem indevida, um sancionamento é maior. Esse sancionamento ele independe, novamente, do ressarcimento integral do dano. Existe uma compensação das sanções da lei de improbidade com outras sanções de outras esferas. A gente vai chegar nesse ponto logo em seguida. E também existe na nova lei uma maior discricionariedade na dosimetria da pena, uma calibragem com relação à multa, a perda do direito da função pública e proibição de contratar igualmente. Indo aqui propriamente nas penas em espécie, né, nas penalizações do artigo 12, a gente, na lei anterior, na vigência da lei anterior, sem as alterações da nova lei, a gente tinha o dano, o ressarcimento do dano, dentro dos incisos das penas em espécie. Esse dano ele foi para cima, para o caput do artigo, que está lá grifado. E, além disso, ele prevê o ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, ou seja, se houver um dano patrimonial, mas o dano não é mais uma pena. Isso, o ressarcimento do dano,
ele independe e não é absolutamente relacionado com a penalização capitulada para cada uma das infringências, do artigo 9º, 10º e 11º. Com relação agora, indo diretamente às penas propriamente ditas, a gente teve penas que aumentaram, né, em número de anos, ali, tanto para perda de função quanto para proibição de contratar. Entretanto, a gente tem também um aumento do valor do acréscimo patrimonial, no artigo 9º, ou do dano, é o equivalente ao dano, o equivalente ao acréscimo patrimonial. Na vigência da lei anterior, a gente tinha a aplicação de multas até 2 vezes o dano, ou até 3 vezes o dano. Entretanto, podia ser 0 ou até 2 vezes, 0 ou até 3 vezes. Agora nós temos esse pagamento de multa equivalente ao dano, equivalente ao acréscimo patrimonial. E aqui, nesses slides, eu acho que a gente tem, que são os incisos, os parágrafos do artigo 12, onde a gente tem toda essa calibragem que eu falei na aplicação da sanção, né? Por exemplo, a pena da função pública, a lei hoje dirige claramente que ela é correspondente ao cargo de mesma natureza. Entretanto, diante das circunstâncias do caso e da gravidade da infração, pode o juiz, em caráter excepcional e justificado, ampliar a perda da função para outros cargos. A mesma coisa acontece no item 4, ali, proibição de contratar. A proibição de contratar hoje está clara que ela é para o ente ao qual a conduta aconteceu, mas, diante da gravidade, devidamente justificado por motivos relevantes, pode o juiz ampliar a penalização, né, para outros órgãos. Aqui um exemplo claro, né? Uma improbidade no município X. A sanção de proibição de contratar, ela é dirigida para o município X. Havendo aí em caráter excepcional, por motivos devidamente justificados e relevantes, poderia se ampliar aí a penalização para outros entes da federação. Sempre também observando no item 4 aqui os impactos econômicos e sociais das sanções. A multa, como eu disse anteriormente, que é o item 2 aqui, ela é equivalente ao acréscimo patrimonial, no caso de infringência ao artigo 9º, equivalente ao dano patrimonial, dano, ao ressarcimento ao erário, quando de infringência ao artigo 10º. Entretanto, ela pode ser dobrada também, se ela se tornar ineficaz para reprovação e prevenção do ato de improbidade. Então, o juiz aqui ganhou relevância essa calibragem feita pelo magistrado. Ele pode aumentar, diminuir a pena conforme as situações fáticas específicas, a gravidade da sanção. Sanção da pessoa jurídica, item 3. Deve ser considerado para qualquer sancionamento da pessoa jurídica a viabilidade da sua manutenção da atividade empresarial, né? A pena não pode acabar com a empresa. Isso é essencial para o desenvolvimento do país. Atos de menor gravidade, limita-se a multa. Compensação de valores, isso é bastante importante. Outras condenações em outras esferas, civil, criminal e administrativa, são compensadas com as penas da improbidade. Então, se a empresa foi multada num ambiente de processo administrativo sancionador do órgão, essa multa tem que ser considerada também na ação de improbidade com compensação de valores. A lei também traz uma presença desse non bis in idem, a pessoa jurídica não ser penalizada por 2 leis pelo mesmo fato. A pessoa jurídica é regulada pela lei anticorrupção, a 12.846, e as penas da 12.846 não podem ser acumuladas com as penas de improbidade. O cadastro de sanções é feito pelo 6, né? E a pena, isso é bastante importante, o último item, embora não houvesse necessidade, ao meu ver, de estar escrito, é necessário por um ativismo judicial. Nós temos casos de antecipação de condenações em sede liminar, e agora está claro na lei que a sanção efetiva acontece só com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Um outro ponto bastante relevante da lei, que traz as necessidades que a sentença de improbidade, especialmente a condenatória, ela tem que observar, né?
importante a gente, aqui eu faço questão de ler os itens para a gente ver a profundidade deles. Vários deles não precisariam estar escritos em lei, mas é importante que estejam, né? Porque na aplicação de uma sanção, o juiz deve observar nas sentenças os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, a natureza, a gravidade, o impacto da sanção, a extensão do dano causado, se ele realmente aconteceu e sua extensão, o proveito patrimonial obtido pelo agente, as circunstâncias agravantes e atenuantes, a atuação do agente para minorar os prejuízos, ainda que tenha obrado em um ato de improbidade, ele fez alguma coisa para minorar os prejuízos, se fez, tem que estar ali previsto e ponderado na sentença, os antecedentes do agente, a dosimetria das sanções, e assim por diante. Ou seja, hoje a lei exige que uma sentença condenatória em uma ação de improbidade, ela contenha uma série de parâmetros que o magistrado deve se debruçar e analisar pormenorizadamente para que seja efetivamente e alcançados todos esses itens, obtida uma condenação. Continuando aqui sobre os critérios de aplicação da nova lei, a gente tem uma independência de sanções. A sanção da lei de improbidade ela independe aí da efetiva ocorrência do dano, ela independe de processos em tribunais de contas, ou seja, um administrador pode ter a aprovação de suas contas e pode ser condenado à improbidade, e, igualmente, também ela pode ter a rejeição de suas contas e não ser configurado um ato improbo. E aqui que eu destaquei em negrito, a gente aprende na faculdade, né, a sentença condenatória no âmbito penal faz coisa julgada no cível. A sentença absolutória no âmbito penal não faz coisa julgada no cível. E eu estou falando de cível e criminal. Aqui eu estou falando a minha apresentação é sobre improbidade. É preciso deixar bem distinta essa questão. Mas aqui a gente tem uma dinâmica interessante. As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à improbidade quando concluírem pela inexistência de conduta ou pela negativa de autoria. Então, a gente vai ter sentenças absolutórias penais, que lá no cível não fazia nenhum efeito, e vai agora acabar, encerrar a ação de improbidade quando houver uma sentença nesse sentido. A mesma coisa a absolvição criminal, que se discute os mesmos fatos, ela impede também a continuidade de ações de improbidade. Parágrafo 5º do artigo 21 traz também essa questão que eu referi antes das compensações entre as ações aplicadas por diversas esferas. A gente tem no ambiente sancionador uma série de esferas. Nós temos o processo administrativo sancionador do próprio órgão, nós temos processo administrativo nas controladorias, na CGU, na CGM e na CGEs, nós temos processos dos tribunais de contas, nós temos processos de improbidade que correm no judiciário. Aqui no Brasil existe uma plataforma, como a Thaís gosta de falar, multiportas, né, Thaís? Onde diversos órgãos sancionadores coexistem. Entretanto, é importante que no sistema de improbidade que essas sanções que podem acontecer nas diferentes esferas sejam compensadas com aquelas previstas na lei de improbidade. Já me encaminhando, Rafael, para o final aqui da fala, e depois eu estou aberto para debates, eu capitulei alguns artigos esparsos na lei que também trazem um ambiente de calibragem de aplicação da lei, né? Por exemplo, na hipótese de litisconsórcio passivo, ou seja, uma série de réus na ação, a condenação acontecerá no limite da participação e dos benefícios de cada um dos litisconsortes, vedada a solidariedade. No sistema anterior, a gente tinha uma série de decisões, seja de indisponibilidade, seja de sentença, que condenava indistintamente aquele agente efetivamente improbo, aquela empresa efetivamente improbo, com um outro litisconsorte que passou perto de uma reunião uma vez. Então, era todo mundo condenado solidariamente, com penas gravosas, sem uma análise pormenorizada da conduta individual e sem a solidariedade. Além disso, aqui para o mundo empresarial é muito importante, sócios, cotistas, diretores, colaboradores de uma empresa, eles não respondem por um ato de improbidade da empresa. Essa é a regra. Então, um colaborador, mesmo um diretor de uma pessoa jurídica, ele não responde por um ato de improbidade da pessoa jurídica, salvo
obviamente, se comprovadamente ele houver participado dos atos e obtido benefícios. Aí responde também na medida de sua participação. Acho que ficou bem calibrado esse dispositivo. Para fim de ressarcimento, devem ser descontados os serviços prestados. Isso é bastante importante, especialmente para pessoas jurídicas. A gente tem contratos sendo discutidos sobre a legalidade de contrato, questões relacionadas a licitações, em que, muitas vezes, a ação é ajuizada para ressarcimento integral do dano, do valor integral do contrato, muitas vezes. E aqui a lei pontua que deve ser desconsiderado dos danos, obviamente, aqueles serviços regularmente prestados, né? Executou a obra, aquele ali não pode ser cobrado da empresa, prestou um serviço, a mesma coisa. Quanto à multa, que a gente tratou aqui da equivalência da multa para equivalente ao acréscimo patrimonial do agente público ou ao ressarcimento de dano, ela pode, em alguns casos, se aquele condenado demonstrar sua incapacidade financeira de pagá-la de imediato, à vista, ela pode ser parcelada em até 48 vezes. Eu acho isso relevante também para o mundo empresarial e também para a pessoa física que tiver sido sancionada. E, por fim, assim como nós temos no direito penal uma limitação e aquele agente, pessoa física que no âmbito penal comete uma série de crimes e é condenado em série por vários crimes, a gente sabe que ele fica preso por até 35 anos, é um limite, inclusive, constitucional. A lei de improbidade trouxe também uma limitação que eu acho que dificilmente vai chegar a esse valor de anos aqui, em 20 anos, mas é importante também existir um limitador que, independente do número de condenações, se responde tanto para a proibição de contratar quanto para a perda de direito político ao limite máximo de 20 anos. Rafael, aqui eu encerro a apresentação dos slides e a mensagem que eu afirmo em relação à nova lei, ela veio efetivamente para trazer um aspecto de normalidade ao sistema de improbidade, né? A outra lei, ela era uma lei, a lei anterior, que não foi revogada, inclusive, ela foi alterada, né? A lei é a mesma. Ela era minimalista na previsão de seus institutos, ela deixou para a jurisprudência moldá-la, e eu acho que a gente andou com excesso por um lado e agora precisou que a nova lei trouxesse alguns parâmetros que, inclusive, eles não são totalmente inovadores, eles já vêm da nova LINDB, eles já vêm de algumas outras normas que já vêm trazendo essa proporcionalidade, razoabilidade nas decisões judiciais, e eu acho que a gente evoluiu com relação à nova dinâmica de improbidade. Com isso, eu agradeço, obrigado e boa tarde. Obrigado, professor Cristiano, palestra maravilhosa, didática. E na mesma linha, na mesma temática, nós teremos agora a fala da minha querida amiga, professora Thaís Marçal. Vou aqui ler o breve currículo da Thaís, mestre em Direito da Cidade pela UERJ, especialização em Direito Público e Privado pela EMERJ, especialização em Direito Público pela UCAN, Universidade de Cândido Mendes, advogada, coordenadora acadêmica da Escola Superior da Advocacia da OAB, tem feito um belíssimo trabalho na ESA, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, editora-chefe da revista da Escola Superior da Advocacia da OAB, ex-assessora da Cefaz, TRF2, TCE, vice-presidente da Comissão de Estudos de Improbidade Administrativa da OAB, comissão, repito, que eu também tenho a honra de integrar, ao lado do Cristiano. E a Thaís vai falar também sobre sanções na lei de improbidade, né? Então, queria agradecer a amizade, o carinho da professora Thaís, parabenizá-la pelo trabalho que ela tem realizado na OAB, né, junto à escola. Ela tem inovado, desde a pandemia, com cursos online, e quando eu assumi a direção do Centro de Estudos, eu me lembro que eu pedi ajuda da Thaís, falei, Thaís, preciso montar uma série de cursos online durante a pandemia, e ela me ajudou muito com o know-how dela. Aliás, a OAB está de parabéns pelo trabalho que ela tem desenvolvido junto com a Thaís.
Então, assim, agradecer imensamente o carinho, a sua amizade e parabenizá-la também pelo trabalho. Thaís, com você, boa palestra. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a gentileza da apresentação do Rafael, agradecer os parabéns. Tudo isso só é possível graças à colaboração coletiva, desde as pessoas que estão aqui nesse friozinho. Para o Cristiano não está friozinho, mas para a gente que é carioca está friozinho. E graças a profissionais que se dispõem a dar aula. A gente sabe o quanto que palestrar, o quanto que dar aula é um exercício mais de doação, que a gente recebe um retorno não financeiro, mas um retorno que não pode ser mensurado economicamente. E, do mesmo jeito que a gente pensa em passar algumas palavras para vocês, a gente também conta muito com o aprendizado das experiências que vocês trazem com as perguntas, com os olhares, até muitas vezes os olhares interessados são muito estimulantes para a gente conseguir seguir nessa jornada ainda em dias frios como esse. Se tivesse calor, a gente estaria reclamando que está calor, então o negócio é sempre falar sobre o tempo. E parabenizar pela tua gestão no Centro de Estudos aqui, Rafael. É muito bacana ver a Procuradoria ativa no fomento de cursos, no fomento de debate, e isso pode ser demonstrado sucesso através da quantidade de pessoas que estão aqui, que eu tenho certeza que o fato de ter também o certificado é um fator que impulsiona, mas, certamente, se não fosse o olhar atento de você ter uma programação fomentada pela diversidade. Vai ter agora um novo debate, né, que foi divulgado sobre o patrimônio, como é que é? É o direito ao entretenimento, isso. No Museu do Amanhã, né, nosso grande patrimônio. Não era oficial? É oficial já, mas é spoiler. Então não falei, ele vai divulgar depois. Então tá bom, vocês não estão sabendo disso. Mas eu acho muito bacana a gente ter essa interdisciplinariedade, porque na ESA eu acabo sendo um pouco capturada pelo nosso ramo do direito administrativo, e é importante a gente ter esse olhar de trazer o entretenimento, trazer... Ó, teve interesse, viu? O pessoal está falando já do Museu do Amanhã, é um lugar legal, né? Os palestrantes estão bem legais também, gente. Ó, já mais parei o spoiler. E é muito bacana a gente ver o direito se intercambiando, da gente conseguir trazer palestrantes de outros estados. Eu vi que você trouxe o Luiz Vale, trouxe o Rodrigo Valgas, a possibilidade de você ter o conhecimento acumulado da advocacia do mundo corporativo, como do Cristiano, da advocacia privada, trazer essa interface e múltiplos olhares. O Cristiano falou do membro do MP, isso. E como é que é importante a gente ter isso numa temática que necessariamente é interdisciplinar. Durante a exposição do Cristiano, ele falou de direito penal, quando ele falou sobre o non bis in idem, quando ele falou da independência das instâncias, mas necessariamente a gente tem uma sistematicidade no ordenamento jurídico, de modo que a gente não gere aquela esquizofrenia de simplesmente achar que uma sentença penal não tem valor nenhum no cível, e que esse cível não seja traduzido, como quis conduzir alguns ministros do STF, para o direito civil, né? Que a gente consiga ter um cível, mas um cível interpretado da justiça civil, que não justiça penal, senão a gente vai ter que mudar os departamentos, né? Sair do direito público, mudar para a sub-área do direito civil. Olha só, vocês têm um procurador-geral que é de direito civil e eu chamando de sub-área, né? Mas é uma brincadeira à parte, a gente precisa ter o que a nova lei de improbidade administrativa veio a colocar. O ponto não existe. Eu acho que essa é uma boa expressão para essa lei. De repente, pode soar um pouco repetitivo falar, olha, você vai precisar obedecer os princípios constitucionais. Precisa uma lei falar isso? Mas, algumas vezes, a lei precisa falar o óbvio, porque o óbvio não estava sendo objeto de aplicação, seja na jurisprudência administrativa, seja na jurisprudência judicial. E a evolução que a gente viu desde a 8429 em 1992, tal como o Cristiano colocou, a gente teve a ideia do pêndulo que o ministro Barroso usa na questão da judicialização da saúde, indo muito além. A gente tinha uma cultura da impunidade em 1992, o escândalo dos anões do orçamento, um dos grandes nascedouros de um clamor pela lei de improbidade administrativa, e, com isso, a gente não tinha como delimitar tipos
sancionadores estão fechados. Com isso, possibilitou-se a improbidade de matéria culposa, na modalidade culposa, a improbidade por violação a princípios. E, no decorrer, a gente viu muito isso bem claro na doutrina do direito administrativo do medo, que foi muito bem trabalhada na tese de doutorado do Rodrigo Valgas, que o Rafael trouxe aqui para estar com vocês, em que você não criou mecanismos de fomento de boa governança pública. Você teve uma cultura do dorme bem quem indefere, do nosso saudoso Marcos Juruena Vilela Souto, do apagão das canetas, do Carlos Ari Sandfeld, e não necessariamente insights que gerem bons resultados para a administração pública. Então, a gente precisa ter uma leitura do caminhar histórico da legislação, e me parece que, em que pese não ter sido revogado a 8429, o fato da gente ter a 8429 como um número não quer dizer que a gente não tenha um novo racional administrativo, um novo racional que passa do pressuposto de que, sim, a boa-fé administrativa é um corolário e que precisa ser respeitada, inclusive, em investigações por atos de improbidade administrativa, que a gente precisa dar garantias processuais, tal como o Cristiano colocou a questão da indisponibilidade do bem, se necessário comprovar o fumus boni iuris e o periculo in mora, a necessidade de você ter um racional diferenciado em cultura de probidade administrativa. Lógico que, quando a gente está falando tudo isso, não vai ser uma lei que vai mudar a cultura, mas num ordenamento de civil law, tal como a gente tem no direito brasileiro, em que há um fomento muito grande pela necessidade de lei o tempo todo, a necessidade de uma produção legislativa estupenda, e não necessariamente isso é bom, a gente precisa ter a ideia de que hoje a gente vivencia um momento histórico diferenciado, com uma nova lei de licitações e contratos administrativos, uma lei de introdução às normas de direito brasileiro. Na época que eu estudei era LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, e isso dá todo um real mudança de paradigma que a gente tem no direito público. A gente precisa hoje, ter cada vez mais o fomento a uma atuação administrativa que seja focada em resultados, certamente, mas resultados perpassando pela processualidade administrativa, tal como a professora Odete Medalar já pregou desde a década de 80, quando ela lançou a primeira edição do livro dela, A Processualidade no Direito Administrativo. E aí, nos valendo, mais uma vez, desses autores clássicos, a gente tem a lição do nosso saudoso professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que falava: a sanção não é um fim em si mesmo. Depois falaram que o Homem-Aranha também fala isso, mas eu ouvi do professor Diogo, então eu prefiro lembrar do professor Diogo falando essa frase. Sanção não é um fim em si mesmo. E, quando a gente fala isso, a gente precisa não ter isso como um mantra, como um novo princípio, panprincipialismo, a ideia de criar um princípio para chamar de seu, mas como uma premissa de que, quando você tem o direito administrativo sancionador como a última ratio da ciência administrativa, você tem que percorrer todo o indumental de tentar, através da regulação, e está aqui o Rafael, uma grande autoridade em regulação estatal, com um livro específico sobre o tema. Quando a gente perpassa isso, a gente perpassa que mecanismos de prevenção, mecanismos de acompanhamento trazem mais externalidades positivas do que negativas. Então, quando a gente defendeu no artigo, né, Cristiano, o dever da administração pública em negociar acordos administrativos, a gente parte da premissa: 1, sanção não é um fim em si mesmo. 2, acordos administrativos, tal como a professora Juliana Palma, da FGV de São Paulo, tem um livro seminal sobre esse tema, publicado nos anos de 2000, falando sobre como é que é muito melhor a gente ter um racional de acordo do que simplesmente a gente ficar executando dívida pública, de multa que não é paga, a gente permitir mutirões de conciliação. Quantas externalidades vocês ganham quando tem processos de mutirão? Como é que você consegue dar um novo racional para aquele acervo que realmente não é um acervo trivial, é um olhar de que aqueles atos ali precisam de se debruçar com maior fortalecimento, e aquela panela geral, aquilo ali pode ser objeto de uma transação
no curto prazo. Me parece que a nova lei ela veio também com esse racional. Não é que a gente esteja aplicando a insignificância para atos de improbidade administrativa, mas sim a gente está focando o olhar no que efetivamente tem o potencial danoso para o erário e o que efetivamente precisa ter um racional para a advocacia pública conseguir se debruçar com um olhar mais atento. O próprio Tribunal de Contas, que normalmente se arvora numa competência ampliativa das suas próprias atribuições, ele reconheceu que eu não tenho condição de analisar todos os editais de licitação, seja o TCM do município, seja o TCE por parte do Estado. Então, eu preciso racionalizar a minha forma de desempenho das minhas atribuições. Quando ele institui a Alice no TCU, quando o TCE institui, acho que é a Sofia, não lembro agora o nome a inteligência artificial aqui do TCE do Rio, mas quando eles instituem esses tipos de mecanismo, qual é a resposta que ele está dando para a sociedade? Não adianta me submeter tudo, porque eu não vou conseguir dar conta do grande varejo. Eu vou conseguir dar conta de demandas que sejam específicas para aquela sociedade. E quando a gente falou nesse dever jurídico da administração pública negociar acordos administrativos, não é simplesmente dar uma carta em branco para o gestor e falar assim, olha, discricionariedade, transacione aí o que você quiser. Se a dívida foi de R$1 milhão, se você quiser aceitar R$1, tudo bem. E depois, qualquer coisa, eu sanciono você que fez o acordo. É a ideia de que você crie balizas normativas para dar segurança jurídica. Para aquele administrador, para ele conseguir fazer um acordo sabendo que ele está dentro das suas atribuições funcionais. E 2, criar mecanismos que ele possa mensurar de maneira minimamente objetiva a possibilidade de transacionar sobre o mérito daquele acordo. Então, esse exemplo é pífio, de R$1 milhão é aceitar R$1, mas há uma imensa gama de exemplos em relação a temas que estão dentro de uma zona de penumbra. É razoável eu transacionar em 48 vezes o ressarcimento? Agora a lei me fala que é possível. Mas, antes disso, qual era o entendimento que era consolidado no Tribunal de Contas da União? Eu só posso aceitar acordo se houver o ressarcimento integral do dano. E aí, qual era o entendimento do ressarcimento integral? O valor todo do contrato. Não é razoável, a empresa executou uma parte do... Quer dizer que o sobrepreço era 100%, nada ali era devido, a administração poderia simplesmente ter aquilo ali de graça. E, mais ainda, a gente já tinha avançado nessa discussão quando, inclusive, parecer do professor Alexandre Santos de Aragão, quando ele falava o seguinte, a empresa não tem obrigação filantrópica. Então, a discussão não tem que perpassar sobre a possibilidade da administração se locupletar sem qualquer pagamento. Tem que perpassar por o BDI vai poder incluir o lucro ou não? Será que o BDI vai ter que excluir o lucro porque a empresa não pode se beneficiar com um ato que foi eivado de corrupção? Será que eu posso ou não concluir que o lucro faz parte daquele dever de remuneração da administração pública? Lógico, sem o sobrepreço, não vai impor o lucro sobre o sobrepreço, mas do valor devido para aquela sociedade que prestou efetivamente aquele serviço. Então, a gente já estava num outro nível de discussão. Só que, diante da necessidade de consolidar uma jurisprudência que não era uníssona no país, e muito longe de ser uníssona, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, e faço questão de falar dessa questão da necessidade de pacificar a jurisprudência administrativa. Rafael tem um livro sobre precedentes administrativos, fruto da tese de pós-doutorado dele lá na Universidade de Fordham. Falei certo agora a universidade? Pela milésima vez que eu erro. Quando a gente fala sobre a necessidade de respeitar precedentes administrativos, a gente precisa também pensar que isso é uma forma de garantir a impessoalidade na atuação da administração pública. Quando a gente falou do dever de negociar acordos, é razoável o Cristiano e o Rafael estarem na mesma situação e o Leandro, enquanto administração pública, ele concluir que vai fazer um acordo com o Cristiano e não com o Rafael ou vice-versa? Será que eu não tenho que ter balizas para dar um tratamento equânime para pessoas que estão na mesma situação jurídica? E isso tudo eu só consigo fazer se eu tiver
uma autoridade centralizando esses acordos, porque senão vai ser o Leandro fazendo um tipo de acordo. Qual é o seu nome? Desculpa. Lívia. Vai ser a Lívia transacionando com o Cristiano em relação ao tema que o Leandro transacionou com o Rafael sobre outros patamares. Quando eu tiver um regulamento por parte da administração pública em que se coloque minimamente critérios objetivos do que eu posso criar como medidas atenuadoras, como medidas agravantes, para que o Leandro e a Lívia, enquanto funcionários da administração pública, consigam atuar com parâmetros iguais, para não gerar um subjetivismo que possa, inclusive, gerar uma responsabilização deles no futuro. E aí é a resposta que a gente quer ter do ordenamento jurídico, de não apliquei a sanção pura e simples, eu instrumentalizei a sanção através de acordos administrativos. Mas será que eu não vou gerar uma responsabilização daqueles que estão transacionando se eu não der segurança jurídica enquanto legítimos para transacionar e enquanto objetos passíveis de serem transacionados? Tudo isso a lei não responde de maneira objetiva e me parece que não é papel da lei responder esse tipo de pergunta, justamente porque cada administração pública tem a sua realidade e a sua capacidade institucional para verificar qual é aquele órgão que é melhor vocacionado. No caso do Ministério Público Federal, entendeu-se que a 5ª Câmara de Revisão Criminal era aquela com atribuição. De repente, aqui no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, vai se entender que uma assessoria do PGJ vai ser a melhor vocacionada, ou vai criar um núcleo especializado para conseguir dar frente. Cada um precisa ter autonomia. A PGM precisa ter autonomia para conseguir também dar a estrutura administrativa que se entenda como mais adequada. O que não se pode é ter uma ausência de regulamentação. A nova lei de licitações ela criou muito fomento em matéria de regulamentos, acho que até demais podia ser um regulamento só, não 1.327, vai ter que ter um vade-mecum de regulamento de licitação. Mas me parece que, em matéria de improbidade, a gente precisa ter a mesma tônica do legislador para também criar balizas de fomento. E, quando a gente fala em relação a atenuantes, me parece, inclusive, para você fazer o processo de dosimetria, o Cristiano falou, no máximo de 20 anos de aplicação. Ok, mas como é que a gente vai fazer esse processo de dosimetria? O Francisco Zardo, que foi o advogado do RE que entrou em repercussão geral e foi julgado, ele defende sobre a necessidade de você ter um processo de dosimetria efetiva, com delineando as atividades que foram praticadas, inclusive o Cristiano mencionou isso ao longo da exposição dele, e é preciso que a gente consiga dar uma concretude, tanto quando vai fazer uma defesa por parte do município, enquanto entidade lesada, numa ação de improbidade administrativa, suscitar, Ministério Público, você conseguiu delimitar bem os fatos? Em matéria de processo de aplicação imediata, a nova lei de improbidade administrativa ela não tem aplicação retroativa na questão dos tipos, segundo o Supremo, mas, em matéria de processo, ela é de aplicação imediata. Então, as sentenças, me parece, e aí gostaria até de ouvir vocês, me parece que hoje tem que obedecer o que está colocado na 14.230. Então, quando vocês vão analisar uma petição inicial na defesa da municipalidade, me parece que hoje já tem que se instar o Ministério Público a fazer uma emenda à petição inicial quando não preenchidos os requisitos que necessitam para o ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa. Pelo menos eu aprendi assim em processo civil, que se aplica de imediato. Se mudou depois, eu aprendi no Código de Processo 73, mas eu acho que o Código de Processo de 2015 continua igual também. Então, espero. Senão alguém me conta que está diferente. E quando a gente fala nessas necessidades de você conseguir fazer o direito sancionador, como última ratio, e um direito sancionador que seja eminentemente pródigo em acordos administrativos, a gente fala sobre um dever de ter uma administração pública interorgânica, o que o Eurico Bittencourt Neto, de Minas Gerais, chama de concertação administrativa, em que a Procuradoria entenda por um acordo que a gente consiga
ter uma interface direta com o Tribunal de Contas. Na nova lei de improbidade, o Tribunal de Contas fala que vai ser o responsável pela quantificação do dano, porque ele é uma instituição vocacionada para isso. Me parece que o dano é direito patrimonial disponível, tanto que pode ser objeto de uma quantificação. Direito patrimonial disponível é suscetível de arbitragem. Então, me parece que não pelo reconhecimento de ser um ato ímprobo ou não, mas a quantificação do ressarcimento do dano por ato de improbidade administrativa é possível de ser objeto de arbitragem. E, com isso, acredito que a gente consiga desenvolver as melhores capacidades em relação à quantificação. O Tribunal de Contas do Estado do Rio, por exemplo, tem atribuição sobre 91 municípios, mais sobre o Estado. Será que ele vai conseguir dar conta de cumprir a missão institucional, de dar qualificação técnica para todos? E me parece que essa qualificação é condicionante para a aplicação de multa, porque é dever das escolas de contas e gestão implementar a política de educação do jurisdicionado. Será que, além disso, ela vai conseguir quantificar todos os danos em ação de improbidade administrativa? E, além disso, uma ampliação implícita, né, das competências dos tribunais de contas por uma interpretação extensiva da Constituição Federal? Me parece que, hoje, você está alargando muito o rol de competências sem alargar proporcionalmente a estrutura de Tribunal de Contas. Não estou fazendo um voto pela ampliação, mas acredito que a gente tem que respeitar as vocações constitucionais. E, quando a gente começa, através de lei infraconstitucional, ampliar para áreas que não seriam eminentemente do Tribunal de Contas e tender a interpretar de forma exclusiva essa competência, a gente tende a não alcançar bons resultados na finalidade principal, que, no final das contas, é julgar contas, né? Aprovar ou não aprovar, opinar pela aprovação ou não de contas públicas. Então, me parece que hoje a gente consegue extrair um racional que é tendente a dar uma análise econômica dos acordos administrativos, e a análise econômica do direito cada vez mais vem passeando mais nas ciências jurídicas, mais até do que as ciências econômicas, né? Há um tempo atrás, eu publiquei com o professor Gessé Torres um texto que, por que a gente não faz uma análise jurídica da economia também, né? Não estou, de maneira nenhuma, menosprezando a EED, é uma ciência que já está aí há tanto tempo e que está ganhando mais força no Brasil agora, mais recentemente. Mas a gente precisa também mostrar para as ciências econômicas que as ciências jurídicas, elas também têm critério, né? A gente não é o que você quer ver de resultado, a gente não é um contador de números, como o pessoal fala. A gente precisa ter método, e eu acredito que, quando a gente consegue dar um racional para a análise econômica dos acordos administrativos, a gente também está fomentando os acordos administrativos. Esse tema foi objeto de um texto que eu escrevi com o professor Alexandre Santos de Aragão, foi publicado pelo Estadão, está de acesso público, mas e o tema também do acordos, a quantificação dos acordos em ação de improbidade, quantificação do dano em ações de improbidade administrativa, também foi um texto que escrevi com o professor Fred Didier Júnior, publicado também no Estadão. Então, todos eles estão de acesso, pode disponibilizar também para a PGM, se quiserem distribuir. Eu acho que o importante dessas questões é a gente conseguir trazer debates, e sem qualquer pretensão de definitividade nas posições, que a gente consiga fazer uma construção coletiva do que vai ser a nova lei. O Cristiano, numa palestra sobre a nova lei de licitações, falou isso, né? O que vai ser a nova lei de licitações? Vai ser boa ou ruim, a depender do regime que a gente vai conferir a essa nova lei. E isso em qualquer nova lei, seja nova lei de improbidade, seja nova lei de licitações. O que é primordial é que a gente tenha espaços como esse, em que a gente veja pessoas interessadas, engajadas pelos temas que vão tomar conta da ordem do dia, tomara que tomem conta da ordem do dia, e que não se tenha a polarização que a gente vê no âmbito político, que a gente não tenha defensores da corrupção ou não defensores da corrupção num debate capturado sobre defensores ou não defensores da nova lei de improbidade. Que a gente consiga ter técnica
para discutir os temas, e não são poucos. A gente falou aqui sobre sanção, e tem tantos outros que vocês vão ter a oportunidade, já tiveram a oportunidade de debater ao longo desse curso. Mais uma vez, agradeço muito ao Cristiano pela exposição, que me deu um gancho aqui para tentar minimamente manter o nível. Não consegui ter slides, que eu faço muito mal, então qualquer slide que eu faça vai ficar ruim do que a pessoa que me antecedeu e me sucedeu, então sempre prefiro não fazer o slide. E agradecer a oportunidade ao Rafael, parabenizando pela condução aqui do Sejura. É muito bom a gente ver que a Procuradoria está em tão boas mãos. E agradecer a todo mundo que ficou aqui atento nessa tarde de quarta. Hoje é quarta, né? Já me perdi um pouco. Terça, tá? Ó, estavam atentos, viu? Ó, terça, rapidinho. E estou à disposição. Mais uma vez, obrigada, gente. Obrigado, Thaís. Parabéns pela palestra, sempre brilhante também. Até já deu spoiler, deixa eu dar aqui um recado. Antes do anúncio oficial, extraoficial, na verdade, porque o anúncio oficial vai ser feito nas redes sociais da Procuradoria, e não me cabe fazer isso, cabe ao órgão de assessoria de comunicação, mas aqui, para os residentes, essa aula está sendo gravada e só vai ao ar, provavelmente, depois da divulgação oficial, então aqui eu posso falar. Mas antes de falar, eu só quero dizer que nosso curso de improbidade termina na semana que vem, e a palestra com o querido amigo, professor, promotor de justiça, Fabrício Bastos. Nosso querido amigo Fabrício vai falar sobre a NPC, Acordo de Não Persecução Civil ou Cível, como alguns já têm discutido até a nomenclatura do acordo. O Fabrício lançou um livro sobre a lei de improbidade, lançou também sobre a lei anticorrupção, fiz o prefácio do livro sobre a lei anticorrupção. Da lei de improbidade eu não fiz o prefácio, mas estou curioso para ler, acabou de lançar. Ele vai falar aqui com a gente sobre a NPC, então vocês vão ter uma última palestra nesse curso com o querido Fabrício Bastos. E aí agora, em relação ao spoiler, o evento vai ser no dia 16 de setembro, no Museu do Amanhã, lugar maravilhoso, para quem ainda não conhece, vai conhecer, pertinho, e vai ser um evento que vai ter o título Direito Municipal, Inovação e Entretenimento. Então, nós teremos convidados, alguns muito famosos, juristas famosos, teremos gente também do mercado de entretenimento, pessoas que trabalham com regulação e inovação no município do Rio, por exemplo, vai ter uma mesa que eu como gosto de regulação, essa mesa eu fiz questão de escolher a dedo. Nós teremos 2 palestrantes falando sobre as experiências do Rio em relação a sandbox, em relação também ao nudge, que é a regulação por empurrões, que o município do Rio ele é pioneiro nesses 2 temas. A gente vai demonstrar isso lá no Museu do Amanhã. Então, nós teremos mesas sobre entretenimento, enfim. A palestra de encerramento vai ser com José Roberto Castro Neves, vai falar sobre um dos livros dele, um grande autor de mão cheia. Muito livro. Enfim, teremos grandes nomes. Aí eu vou divulgar, na verdade, a lista completa. Eu não, a PGM vai divulgar isso no Instagram, através da assessoria de comunicação, mas aqui, como nós temos os residentes, que são grande parte do público-alvo, porque também esse evento vai não só para procuradores, para estagiários, para auxiliares, mas também para fora da casa, teremos convidados de fora da PGM. É um evento que promete encher o Museu do Amanhã, então as inscrições vão ser abertas em breve. Os interessados dentro e de fora do PGM podem se inscrever através de um formulário, um link, porque o sistema foi hackeado, fizemos então um link. Até esse desafio nós temos para fazer um evento, já não fossem os desafios enormes para fazer um evento de grande porte no Museu do Amanhã. Vocês não têm ideia da burocracia que é. Se fala de Estado gerencial, administração gerencial, a gente está muito mais perto, talvez, de uma administração burocrática do século XIX, século XX, quando a gente vai para a prática, infelizmente. Tá? Enfim, então, Direito Municipal, Inovação e Entretenimento, 16 de setembro, vai ser o dia todo, na verdade, começaria às 10 da manhã, vai começar às 10 da manhã o evento e vai terminar às 5 da tarde. Então, mais informações, maiores informações em breve nas redes sociais da PGM. Tá bom? Boa tarde a todos e a todas e até a próxima aula.